Olá, seja bem-vindo à 5ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. E nessa temporada, nós temos o patrocínio do Laboratório Cristália, um dos principais complexos industriais farmacêuticos do Brasil e líder no mercado hospitalar na América Latina. A Cristália apresenta o Lunera. Lunera é a primeira combinação tripla de polímeros em frasco multidose, sem conservantes, com carmelose, glicerol e hialuronato de sódio. Indicado para o alívio e sintomas do olho seco, Lunera traz a inovação do hialuronato de sódio com alto peso molecular e sem conservantes. Sejam muito bem-vindos à 5ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje nós temos como convidadas duas amigas muito queridas, Renata Siviero, retinóloga, que está hoje em Pato Branco, e Grace Pelliconi, que fala lá de Arquimedes, né? Lá no Nordeste, lá no interior. É Norte ou Nordeste? É norte. É norte, perdão pela falha. Então, Grace está lá no norte e vem trazer informações aí sobre carreira no interior. Mais uma vez para vocês, nossa audiência, informações aí sobre como pode ser a vida como médico oftalmologista em outros locais do Brasil. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que legal, uma alegria falar com vocês. Eu vou começar com as perguntas, né? Grace, me fala um pouquinho de você, aonde que você fez a tua graduação e residência, e fala melhor onde você está hoje. Vamos lá. Então, eu fiz a minha graduação em medicina pela Universidade Federal de Rondônia, tá? E hoje eu moro em Ariquemes, é uma cidade, é um município no interior do estado de Rondônia. Aqui a gente tem em torno de uns 120 mil habitantes, e foi a cidade que eu escolhi para morar e para começar a minha vida como oftalmologista. Não é tão pequena assim, né? E qual que é a distância de Porto Velho? 200 quilômetros aproximadamente. Ah, não é muito longe, né? Consegue chegar bem rapidinho. Então você nasceu aí mesmo? Não nasci aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro e eu vim para Rondônia já tem alguns anos. Meus pais vieram para cá. Meu pai já veio em busca de outras oportunidades de estudar. Ele veio fazer direito na Universidade Federal também e fez a carreira dele. Hoje ele é procurador do município, já está quase se aposentando. Uhum. E a gente cresceu aqui. Então foi o estado que nos acolheu. Entendi. Legal, muito bom. E a escolha pela medicina, pela oftalmologia, foi algo assim intuitivo? Você tem outros familiares médicos? Eu sou a primeira médica da família. Então, sempre quis ser médica, mas durante muito tempo eu tendi para advocacia, por causa do meu pai. Tinha aquela coisa de querer ser parecida com meu pai. Mas o coração sempre foi pela medicina. E aí eu fiz a faculdade de medicina. Dentro da faculdade eu me encantei pela oftalmologia, só que naquele período, e assim, diante de tudo, Universidade Federal, toda aquela dificuldade, a gente tem pouquíssimo contato com oftalmologia, e eu achei que era algo que, assim, não seria acessível. Naquele momento, era inatingível, na verdade. Então, eu não via como dar seguimento nesse sonho. Mas tinha residência de oftalmo na tua faculdade? No hospital? Ou alguma coisa ali por perto? Na época que eu fiz medicina, não tinha. Quando eu terminei, acho que eu já tinha uns 2 anos, foi quando iniciou a primeira residência de oftalmologia aqui em Rondônia. Ah. E aí você foi fazer residência onde, então? Tem vários centros oftalmológicos, e aqui tinha um grande centro, que é o CEOF, e lá eles abriram uma residência. A residência era chamada Ação Visual Oftalmologia. Ah, legal. Hoje, né, tem outra residência, logo em seguida abriram outras, eram 2, e hoje só permanece uma residência aqui em Rondônia. Entendi. Daí você então ficou em Porto Velho, fez toda a tua formação em Porto Velho, e aí depois que você foi para Arquimedes. Mas a gente já vai voltar nessa pergunta que muito me interessa. Ariquemes, né? Ah, meu Deus, eu fico trocando. Acho que eu troquei no começo. Não, acho que eu que fiz uma associação aqui no meu cérebro. Diferente, é um nome indígena. Ariqueme? Ariqueme. Significa o quê?
mas é um nome indígena. Sabe, tem algum significado ou é só um nome? É um nome próprio? Tinha uma tribo aqui chamada Ariquemi, Deve ser isso, então. indígena, que foi que deu nome à cidade. Entendi. Eu tenho uma série de perguntas para fazer para você que me despertaram agora, mas acho que eu vou deixar a Renata se apresentar, né? Isso, Rê. Se apresenta pra gente e conta pra gente também onde que você nasceu. Eu já sei muitas coisas sobre você, porque a Rê era nossa residente lá, né? Mas conta pro nosso público aí onde que você fez a graduação, a residência e onde você tá. Bom dia, para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês hoje, com as minhas chefes de residência, que me ensinaram muito. Eu fiz a minha formação na PUC Paraná, a minha residência eu fiz no Hospital de Clínicas da UFPR e o meu fellowship eu fiz no Hospital de Olhos do Paraná também. Então, basicamente, a minha formação, eu fiz praticamente toda ela em Curitiba, com grandes mestres aí, com quem pude aprender muitas coisas. Hoje eu estou em Pato Branco, uma cidade no sudoeste do Paraná. Eu não nasci aqui, também até tenho uma prima oftalmologista, que atua em Tangará da Serra, no Mato Grosso, um pouquinho distante. E a oftalmologia foi uma surpresa para mim durante a faculdade aí. Eu também no início não imaginava que seria oftalmologista, mas realmente é uma especialidade que quando a gente começa a conhecer melhor, a gente se encanta pelo inúmero quantidade de possibilidades que ela abre, né? E pelo impacto que a gente consegue ter na vida dos nossos pacientes. É verdade. Eu lembro que a minha decisão, assim, eu bati o martelo quando eu estava num estágio obrigatório. Não, é obrigatório mesmo, durante a faculdade, tinha uma aula lá no ambulatório. E aí tinha um paciente, assim, que estava meio desanimadinho, que não estava enxergando bem, e eu vi o residente fazer uma refração, assim, e eu vi um sorriso no rosto do paciente atrás do Grins, assim, porque ele estava vendo, né? Então, assim, essa coisa meio que imediata, meio que prática, né? A pessoa não tá enxergando, faz um óculos, pronto, tá enxergando, né? Não é sempre assim, né, Vivi? A Vivi tem outras experiências. Mas acho que as duas também, né? Porque as duas fazem retina. Grace, você continua fazendo retina em Rondônia? A gente fez fellow junto, eu e a Renata. Fui descobrir depois. E eu tenho bastante oportunidade de trabalhar com isso. Que legal. Parece que eu acho que seria. Só comentando um pouco, então, por que as duas estão aqui, né? Na verdade, as duas são pessoas de destaque na oftalmologia. A Renata a gente conheceu mais próxima, né? Porque conviveu com a gente muito tempo, tanto na residência quanto depois, né? Que você trabalhou um tempinho comigo. A Grace foi uma surpresa da vida, né, Grace? Amiga da Débora, que a gente se encontrou aí num congresso. Mas as duas têm em comum que elas estão em interior do Brasil, né? No interior do Brasil, e que abriram os seus próprios hospitais, né? Não é uma clínica, parece que é um hospital que cada uma tem aí, quer dizer, tem um certo porte, né? A estrutura que vocês montaram. E vocês foram corajosas, ousadas, né? Mulheres de fibra aí. E por isso vocês estão aqui para dividir como que é essa experiência de ir para o interior, a escolha, como foi empreender e como está sendo essa experiência, que eu acho que as duas estão aí numa... É um bebê ainda, né? O hospital de vocês aí tem alguns anos, mas são bebês ainda que estão crescendo. Então... acho que a Maria Cecília tem algumas perguntas aí para direcionar. Eu tô curiosa para saber, assim, Grace, você estava lá em Porto Velho, fez lá a sua graduação, fez a sua residência, e da onde veio a ideia de ir para Ariquemes? Acertei agora, né? Ariquemes, acertei? Ariquemes, isso mesmo. Ela veio no final do meu fellow. Eu fiz fellow de retina e uveíte lá no Hospital de Olhos do Paraná também. Daí você, depois da residência, você veio aqui para Curitiba. Isso. Esse detalhe eu não sabia. E aí, no finalzinho, eu precisava voltar. E aí, a gente pensou, o que farei, né? Aquele momento de decisão da vida, assim, o que eu vou fazer, para onde que eu vou. Eu tinha proposta para voltar para o serviço onde eu tinha feito residência. E também tinha um concurso para oftalmologista no estado. Então, eu falei, parei assim, ficou aquela... Eu fiquei naquele momento de questionar, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Foi quando a gente começou a pensar, assim, para onde que eu iria. Porto Velho, ele é uma cidade que tem, assim, praticamente o que move Porto Velho é o funcionalismo público, tá? Que é a capital de Rondônia. E a gente lá já tem 2 grandes centros oftalmológicos e vários outros oftalmos que estão ali espalhados na região. Então, observando isso, eu percebi que não era tão interessante para que eu iniciasse naquele momento ali,
porque eu ia ser mais uma no meio daquele monte de gente que já estava trabalhando há muito tempo, e uma pessoa que estava chegando agora, pouco conhecida. Eu imaginei que isso aí ia me trazer também um desafio, porque o desafio de vir para o interior, ele é grande, mas o desafio de ficar na capital também é grande. Talvez até um pouco maior, porque a gente ali tem que brigar com quem já está consolidado. Então, eu fiz um estudo mesmo. A gente viu as cidades do interior e eu vi a quantidade de oftalmos que tinha por habitante. E a cidade, baseado nessa estratégia, a cidade que era mais atrativa para que eu viesse era Ariquemes. E foi por conta disso. Proximidade com a capital, a quantidade de oftalmos que era muito pequena para a quantidade de habitantes. E Ariquemes, além de ter tem mais ou menos em torno de uns 120 mil habitantes, só que é uma cidade polo. Então, assim, tem mais ou menos uns 300 mil pessoas que vêm para cá, entendeu? Por quê? Aqui é uma cidade que é baseada... A atividade econômica daqui é a pecuária, tá? Pecuária, gado, soja, mas a gente também tem garimpo. Então, tudo que se relaciona a maquinário pesado, a Ariquemes é o polo das regiões ao redor. Então, as pessoas também vêm para cá para buscar saúde. Que bacana, hein? Foi bem estratégico, né? Muito. Bem estratégico a tua E decisão. é um local muito carente, né? Hoje tem quantos oftalmos aí em Ariquemes? Hoje, acredito que nós estamos em torno de uns 4 oftalmos. Nossa. Meu Deus! É uma conta que a gente não... A gente viu, acho que há muitos anos atrás, muitas décadas atrás. É o mar aqui, azul. Né? É um mar azul, exatamente. É um oceano azul. E quanto tempo você tá aí, Grace? Vai fazer 4 anos que eu tô aqui. Aham. E aí, no hospital, 1 ano e meio. Porque a gente veio, eu comecei com uma sala pequena, comecei trabalhando, abri aquela portinha, vamos lá para dentro para fazer o nome, para crescer. E aí a gente foi criando as estratégias e construindo tudo. Mas eu quero saber mais detalhes, assim. Você chegou, você alugou uma sala, é 120 mil habitantes, não é tão pequeno, né? Não, né? Não, é uma cidade até, como eu falei para vocês, assim, para o interior tem bastante movimentação. Aham. Curitiba, um amigo meu, eu estava lá em Curitiba ainda, um amigo meu veio procurar locais para alugar. Aqui a gente tem pouquíssimo local para alugar, locais que poderiam vir a ser consultório. Aham. Ele achou esse lugar que eu não vi, eu fui na fé de Deus. Ele achou a sala, e a princípio eu aluguei 2 salas, uma para ter os equipamentos que eu precisava para começar, para trabalhar, e a outra sala para atendimento de consultório. E aí, nesse momento, quem me ajudou muito foi o Google, pesquisa do Google, porque a gente começou com marketing mesmo. E, assim, no primeiro mês, apesar de eu vir meio sem fé, gente, eu vou ser bem honesta, eu vim assim, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a gente já estava trabalhando com pesquisa, já tinha uma secretária que estava aqui, já estava agendando, e eu já cheguei com agenda. Olha só. Então foi uma coisa que foi muito Mas aí como é que você fez para comprar os equipamentos? Você foi comprando e eles iam entregando aí? Você nem estava aí ainda. Aqui. Então, quando eu cheguei, aí uns 3 dias foi para montar equipamento, para organizar tudo, e na outra semana que eu comecei a atender. Entendi. E aí já tinha agenda, já... Era uma demanda que existia na cidade, né? Isso é muito Mas bacana, aí era né? convênio Boa ou era pergunta. particular? Tudo particular. Certo. Uhum. Que até então Aí você não tinha tudo credenciamento, né? particular? Ali no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, era 100% particular. Que Porque legal. outra coisa que a gente não tem aqui no interior. Aliás, na região norte do Brasil tem pouco convênio, gente. Não é uma coisa tão... Na capital, sim, tem bastante convênio. Então, assim, isso já é mais cultural. Aqui no interior, as pessoas não têm essa cultura de convênio. Então, a gente tem um convênio aqui, que é o mais forte, entendeu? Que eu demorei 2 anos para conseguir entrar. E quando eu entrei nesse convênio, já não era tão significativo, já não era tão importante. A minha ideia era o seguinte, olha, eu preciso de convênio, quando eu cheguei. Por isso eu achei que não daria certo. Porque eu falei, gente, como é que eu vou, sem ninguém me conhecer, sem ter um nome consolidado, chegar numa cidade que ninguém me conhece e ter um paciente particular? Então, assim, não tinha outra opção, portanto, deu certo.
É isso mesmo, isso faz muita diferença. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Quando você não tem outra opção, o negócio tem que dar certo e você vai fazer dar certo. Deixa eu te perguntar, então, a realidade aí do norte, especificamente de Ariquemes, onde você tá, é que não existe a cultura do convênio, as pessoas pagam um particular ou ficam no SUS? Isso, paga um particular. Ficar no SUS é mais complicado, porque a gente não tem um SUS que funciona com relação à oftalmologia, tá? Então, só na capital. Aí, daqui a pouco eu falo para vocês que a gente credenciou, inclusive agora, para atendimento cirúrgico. Mas a gente não tem um SUS que funciona, não tem como você chegar no SUS e falar, vou fazer uma consulta para refração. Isso aí é coisa para você ir para a capital e demorar 2 anos, entendeu? 2, 3 anos para uma consulta. Que Então, joia. não tem essa opção de Que esperar. joia no sentido, é um oceano azul que tá brilhando, né? Pensando no público oftalmologista, um oceano azul que tá tilintando aí, né, Rondônia. E como é que é morar aí, Grace? Eu posso perguntar isso ou a gente segue pra Rê e depois a gente volta? A gente segue pra Rê, Tá só pra bom. fazer Grace, depois a gente volta nesse comparativo. Se aí também tem essa cultura aí, a Rê tá em Pato Branco aqui no Paraná, né? Se também tem essa questão do menos convênio, mais particular, como é que é isso aí, Rê? Aqui já é completamente diferente. Aqui, acho que se você não tiver convênio, fica difícil você sobreviver, principalmente no início, assim. A grande maioria da população aqui tem convênio, a maioria Unimed, né? Tem um convênio local aqui também chamado Polisaúde, que tem aderência de grande parte da população, mas aqui o convênio é essencial. Eu tive a sorte de iniciar aqui já credenciada na Unimed, então desde o início eu consegui já começar atendendo os pacientes da Unimed, né? Os outros convênios a gente foi credenciando aí com o tempo. Mas convênio é essencial, a grande maioria da população tem convênio. Pato Branco é uma cidade conhecida também por ser um polo aqui de uma micro-região, então uma cidade de 90 mil habitantes, mas que agrega aí uma população de mais ou menos 250 a 300 mil habitantes, né? E, assim, também a região aqui, basicamente, o que gira mais é o agronegócio. Pato Branco, especificamente, também é considerado um polo educacional e de saúde. Então, foi também um dos motivos que nos atraiu para cá. Bem diferente aí de Ariquemes, aqui a gente tem praticamente 19 a 20 oftalmos. Então, se for avaliar, tem uma densidade aqui grande de Maior, né? oftalmologistas, maior. Acho que o sul do país é assim, né? É assim, né? Mas e por que você escolheu? Assim, eu não lembro da gente ter conversado durante a residência, se você já tinha essa ideia de que queria ir para o interior ou ficar na capital. Isso sempre foi claro ou foi mais para frente que você tomou essa decisão? Foi se desenhando mais para frente mesmo. Foi uma escolha associada tanto à questão familiar quanto profissional. O interior possibilita aí uma qualidade de vida um pouco melhor. Também, isso que a Grace falou, é indiscutível, a concorrência no interior, embora aqui já tenha bastante oftalmologistas, alguns, inclusive, famílias de oftalmologistas bastante consolidados, mas a concorrência é menor, né? Então, a gente uniu as duas coisas, mas a gente buscou também alguma cidade que já tivesse bastante infraestrutura, que tivesse uma boa qualidade de vida, até por questão de família, questão de filhos, né? E adaptação também. E também a minha família é daqui da região, não aqui de Pato Branco especificamente, mas eles moram perto. Então, a gente acabou unindo as duas coisas aí. Você nasceu aonde, Rê? Eu nasci em São Domingos, Santa Catarina. É uma cidade de 8 mil habitantes, bem pequenininha. Ah, entendi. Mas e logo você já pequena já foi para onde? Daí para Curitiba, não? Não, para Curitiba foi com 14, 15 anos. Fui fazer ali o terceirão para estudar. Fui fazer o terceirão e daí depois fiquei para faculdade. Mas depois disso eu fiz meu ensino médio aqui em Pato Branco, no primeiro e segundo então ano. você já conhece a região, assim, a cidade e tal. Sim. Foi como voltar para casa, assim, vim para cá. Entendi. Mas você tem família? Não tem família aí, próximo, né? Não, aqui não, próximo. Dá uns 50 quilômetros. Entendi. E você estava falando de infraestrutura, né? Acho que isso é uma das questões que pesam bastante. Você tem tudo que você precisa aí? Você tem shopping, restaurante, escola para os filhos, academia? Shopping aqui inaugurou faz um ano e meio, talvez, tá caminhando, é um bebê também. mas a infraestrutura da cidade aqui é muito boa, sabe? Tem escolas excelentes, restaurantes excelentes, a gente conseguiu se adaptar bem. Claro que quando você compara uma cidade como Curitiba, que tem um leque absurdo, é diferente, mas eu gosto bastante da vida do interior, assim, eu diria que essa parte não foi difícil para nós. Entendi.
E você aí em Ariquemes, Grace, eu vou ficar aqui nervosa com essa palavra. O que tem aí para você fazer? Me conte. Bom, Ariquemes já não tem tanta infraestrutura que nem em Pato Branco. Então, assim, a gente tem boas escolas, sim, mas peca muito, assim, locais para, sabe, gastronomia, local para lazer, diversão. Quando você quer alguma coisa um pouco melhor, você tem que ir para a capital. E daí A Porto gente- Velho é grande, assim, daí tem tudo. Porto Velho tem tudo. Porto Velho tem shopping grande, Porto Velho tem tudo. Não é uma das capitais mais bonitas do Brasil, infelizmente, que eu gostaria que Porto Velho melhorasse bastante. Eu acho que do tempo que eu tô aqui, que a gente veio para cá, as coisas ainda são muito. Ainda não tem tanta fomentação de infraestrutura. Poderia melhorar, mas em relação a Ariquemes, é bem melhor. Você tem filhos, Grace? A gente não chegou a conversar sobre isso. Acho que Tenho sim. Um filho. E a escola? Como é que é essa parte de educação aí pra... A escola aqui é muito boa. Inclusive, eu tenho alguns colegas que fizeram medicina comigo, que vieram dessa escola que ele estuda hoje. Então, assim, é uma escola que preparava bastante. Tem vários colegas médicos que estudaram no mesmo lugar que meu filho estudou, está estudando hoje. Então, assim, com relação a isso, eu estou bem sossegada. E a questão da qualidade de vida do interior, eu acho legal, por exemplo, coisas que eu não poderia fazer se eu morasse numa capital. Almoçar em casa todos os dias, pegar meu filho na escola. Então, a gente não tem trânsito, a gente consegue ter uma vida mais ao ar livre, mais tranquila. Então, tudo isso também conta bastante. Com relação à qualidade de vida, nesse sentido, dá para ter bastante. Grace, e você estão em quantos nesse hospital que você tem hoje? Fala um pouquinho da criação da onde surgiu a vontade de construir esse hospital e quantos oftalmologistas vocês estão aí hoje? Conta um pouco da estrutura também que você montou aí, Grace. Então, a estrutura, a gente, quando estava em Curitiba ainda, nós decidimos vir para cá, aí a gente comprou o terreno. E demorou em torno de um ano para poder todas as liberações e as licenças, né? E nesse interim, fui trabalhando nessa sala que eu tinha alugada, que era dentro de uma clínica, e as coisas foram acontecendo. Então sempre você soube que queria fazer, já foi do começo, assim, não veio depois? Não, a gente não tinha condição de montar no início, porque tem toda uma liberação, mas tinha se organizado para fazer isso. Uhum. Eu até mostrava, né, eu mostrava, olha, aquelas coisas de maluco, né, olha, tá aqui, ó, o projeto, porque a gente junto ali gostava de compartilhar com os colegas todas as histórias, então eles participaram, a Renata estava junto ali, a gente fez fellow junto e ela era do meu grupo de fellow, então a gente era muito mais próximo ali dentro daquele contexto. E aí surgiu essa ideia e fomos começando o processo de construção ali. Hoje, aqui comigo, tem outros médicos, então o hospital acabou se tornando um centro de especialidades também. Então, a gente tem ortopedista que atende, tem oncologista, tem reumatologista, tem psiquiatra. E oftalmologistas, tem alguns colegas que vêm, que eles não ficam direto, tá? Mas tem 4 colegas que ficam... que tem esse período de atendimento aqui, porque moram na capital também. Né? Então, acaba que o interior é um local onde eles vão, trabalham e depois voltam para a capital. Eu fico full time. Eu fico o tempo... Você mora aí? Eu moro aqui. Entendi. Aí você deu um jeito de casa, moradia, mudou tudo, assim. Veio de Malicuia. Malicuia, minha vida é aqui. Eu praticamente não vou mais para a capital. Quando vou, só para visitar os parentes, só para ver minha sogra, meu pai, que mora lá. Mas, fora isso, a vida toda acontece aqui. Até porque é muito agitada, a gente não consegue sair. Entendi. Aí você tem uma demanda grande. Tem agenda lotada, de segunda a sexta. De segunda a sexta. Aí tem um dia que a gente separa, tem de convênio. Aqui também é expressiva a Unimed, né? E atendo também o SUS na questão de cirurgia, porque a gente credenciou o hospital e faz cirurgia pelo SUS. Vocês construíram um centro cirúrgico nesse hospital? Sim. Oftalmológico. Um centro cirúrgico oftalmológico. E quando que você vai abrir residência aí? Deve estar no plano aí, né? Já tá atendendo SUS já. Mas o SUS, ele aconteceu. Na verdade, as coisas foram todas... Não foi nada planejado. Desde o princípio, a gente tinha uma ideia, mas a coisa foi acontecendo. E eu tava lá, entendeu? Tipo assim, ó, isso aqui é uma oportunidade, eu vou abraçar.
Como que eu vou fazer? Não sei, mas no caminho eu vou descobrir a maneira de chegar nesse ponto. Adorei essa fala, porque empreender é exatamente isso. Você tem uma ideia e você coloca ela no papel e você começa a executar. Como é que você vai fazer? Não sei. E muita coisa realmente você só descobre no caminho, né? Não teria como descobrir se você não tentasse. E se eu fosse realmente parar e analisar tudo, olha, eu não faria. Porque eu sou medrosa. Não é. Para erguer um hospital, duvido que você seja medrosa. Eu sou bastante medrosa, eu penso muito, mas assim, eu sei que oportunidades elas vão aparecer e desaparecer. Então eu tento ao máximo pegar aquela oportunidade e fazer daquilo ali algo grande. Se é pequeno, eu vou crescer isso daqui, eu vou construir algo a partir disso daqui. Com medo mesmo eu vou. Corajosa. Muito Tem joia, medo, mas é eu acho que corajosa. essa é a dica de quem empreende. Tem medo? Claro que tem. Vai com medo mesmo, não dá tempo de superar, né? Rê, vocês também têm centro cirúrgico no hospital aí, de vocês? Temos. Quando a gente começou, eu comecei numa clínica alugada. Desde o início, assim, a gente procurou um espaço já que conseguisse colocar todos os exames que eu precisava, porque por ser uma cidade menor, então a gente precisou trazer realmente todos os equipamentos que a gente pudesse fazer, diagnóstico em retina, laser, essas coisas. Então, desde o princípio, a gente montou uma clínica não tão pequena, né, para início, mas O atualmente que é aí, não tão depois pequena, Rê? Quantas salas você tinha? Quantas salas eu tinha? Não era tão pequena, mas 6 salas. Eram 6 salas. Então a gente conseguiu trazer desde o início aí, praticamente tudo em questão de diagnóstico, né, diagnóstico oftalmológico, Mas mais você 2 já tinha consultórios. isso ou você foi comprando daí? Não, eu fui comprando. Foi comprando tudo pra montar exatamente. Foi Eu a tô primeira balançando vez, a cabeça né? porque eu acompanhei tudo isso. Eu vi ela comprando laser, anjo, Isso. o retinógrafo de ponta, laser, que eu já li, eu falei, OCT também. OCT. Todos os equipamentos você comprou, Todos. né? Foi colecionando Todos os boleto, equipamentos. né, Renata? Exatamente, Me exatamente. conta dessa sensação. Eu sei que você é super corajosa, é super articulada em relação a isso, mas me conta dessa sensação de acumular boletos. Essa sensação não termina nunca, né? Porque a hora que você termina de pagar um, vem outro, um estraga, tem que comprar outro. E é isso que a Grace falou, realmente. Se você for pensar e colocar na ponta do lápis, você não faz. Porque se você for fazer a conta do quanto precisa para se pagar essa estrutura, é difícil, demora bastante. Não é um investimento rápido aí de se ter retorno, sabe? Até uma coisa que a gente discute bastante em casa. Minha família não é da área médica, mas meu pai é um cara com uma cabeça diferente. Então, basicamente, todos os investimentos que ele faz, ele tem na ponta do lápis quanto tempo vai se pagar, quanto que vai render, o que ele precisa fazer. E nesse quesito aí da oftalmologia é um pouquinho diferente. Os equipamentos têm um custo super alto e o retorno demora, né? É formiguinha por formiguinha ali, não é tão rápido, não. Ainda assim, eu diria que isso faz bastante diferença tanto na terapêutica quanto no diagnóstico e tanto para trazer pacientes, né? Porque a oftalmologia é uma área bastante tecnológica que hoje em dia não tem mais como você fazer uma oftalmologia de qualidade sem ter isso associado. Então, foi uma coisa que ajudou muito. A gente ficou nessa clínica alugada aí uns 3 anos e desde sempre, absolutamente, desde que eu decidi ser oftalmologista, a gente sempre teve em mente aí o projeto de construir um serviço, não diria necessariamente um hospital, o hospital acabou saindo até um pouco maior do que a gente imaginava, mas um serviço que a gente pudesse fazer absolutamente tudo que o paciente precisa aqui dentro. Então, hoje em dia, aqui no hospital, a gente tem laboratório, a gente tem cardiologista, a gente tem, na parte oftalmológica, todos os equipamentos aí, tanto para diagnóstico, quanto para terapêutica de cirurgia de catarata, retina, essas que a gente faz mais, né? A gente consegue resolver praticamente tudo aqui dentro. Então, o paciente entra, vem, faz a consulta, faz os exames, ele já sai praticamente pronto. E esse sempre foi o objetivo, otimizar tempo tanto do médico quanto do paciente, né? Mas se você colocar na ponta do lápis, realmente não faz. E isso que a Grace falou, empreender é você consertar o avião no ar, né? Você vai E vai e é por arrumando. aí. E vai Ô, arrumando. Rê, e você tem a tua irmã que é oftalmo também, né? Sim, isso também foi um incentivo a mais, né? Minha irmã também é oftalmologista, então eu fiz a especialidade de retina in vitro e a minha irmã fez segmento anterior, transplante de córnea, né? Então, duas coisas que já se Bem complementam, complementar, né? bem complementar, sim. Então, a gente se ajuda bastante. Eu vou interromper um pouquinho porque eu queria que você falasse um pouco, Rê, da tua formação não formal, né? Porque você teve uma escola de finanças aí na tua casa, né? E aí você foi aprendendo o que te trouxe a esse momento.
Conta pra gente um pouco do teu pai e da influência dele aí na tua vida. Então, assim, o meu pai, eu falo pra ele isso, ele é um visionário. Ele é uma coisa assim que eu admiro muito. Meu pai é uma pessoa que não tem faculdade. Ele fez ensino médio, não terminou faculdade, mas a cabeça dele funciona diferente. Eu falo pra ele olha para um negócio, para uma estrutura, e ele não vê aquilo. Ele vê o que aquilo vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, meu pai é uma pessoa que nunca trabalhou com curto prazo, sabe? Para ele, basicamente, todas as coisas ele já vê no longo prazo. Tem coisa que ele até fala, isso aqui não vou ver, nem ver, mas vocês vão ver. E desde pequeno ele ensinou a gente a investir e realmente a não ficar gastando tanto com passivos, né? Então, meu pai é um cara que não liga para carro, não liga para casa, ele não liga muito para essas coisas. Ele coloca o dinheiro dele basicamente onde tem retorno. E não necessariamente em bolsa, ele não é um cara tanto de bolsas, assim. Ele é um cara do agronegócio, e meu pai veio de uma família bem pobre, e que foi realmente construindo aí, porque ele aprendeu a trabalhar. Então, isso é, inclusive, uma coisa que eu acho que falta nas gerações atuais, é aprender a trabalhar. Às vezes a gente tem pessoas muito acadêmicas, mas que não sabem trabalhar, e aí acaba não vendo aí o valor do dinheiro, acaba não sabendo como trabalhar com o dinheiro. E é uma coisa que, para crescer, a gente precisa aprender a trabalhar com o dinheiro, usar o dinheiro a nosso favor, né? Então, desde pequeno ele ensinou a gente a investir. O meu pai tem uma empresa de compra e venda de cereais, ele ensinou isso a gente desde pequena nisso, a investir em grão, investir em imóveis, coisas que ele considera aí que dariam um retorno. E que ele entende também, né? Que isso aí ele tem bem na ponta do lápis, assim, centavos. Posso fazer uma pergunta bem simples, mas que talvez... você ganhava mesada? Nunca foi muito de mesada, a gente ganhava trabalho. Ah, entendi. Você trabalhava e daí tinha um pagamento por esse trabalho, isso? Sim, exatamente. E era esse dinheirinho que vocês foram juntando, e claro que isso foi, à medida que você foi crescendo, você foi ganhando valores maiores, e aí você começava a investir. A gente conversava muito sobre isso, você investia em quê? Principalmente, a gente foi aprendendo a investir tanto no ramo ali da agricultura, meu pai trabalhava com isso, então isso era mais fácil para ele ensinar a gente. E mercado imobiliário também, ele sempre foi ensinando a gente também. Hoje o meu cunhado trabalha com o mercado imobiliário, com o mercado de ações, então ele também tem ensinado a gente em relação a isso. Isso é uma coisa nova pra gente. Então você não é muito gastadeira? Não, se comparar com meu pai... Nem você, nem tua irmã. Não, minha irmã menos ainda. Minha irmã é super, super, super econômica. Que legal, que bacana, né? E ele pôde dar para vocês uma educação formal, bacana, ambas médicas, oftalmologistas. Sim, isso daí não estava muito nos planos dele, né? A gente ser médico. Eu imagino. Isso daí acabou acontecendo e ele acabou aceitando. Mas sabe? por quê? Não sei. Acho que ele imaginava filhas empresárias, né? É porque ele é Exatamente. visionário, Talvez né? com agro, Então, a longo aham, prazo, talvez sim. fosse mais interessante. E você sabe que quando a gente decidiu fazer medicina, né? Meu pai sempre quis que a gente fosse realmente para as empresas, para o agronegócio, né? Ele nunca forçou nada, mesmo porque eu acho que isso da medicina, não sei nem como que surgiu na nossa vida, eu acho que é realmente... A medicina nos escolhe, né? A gente não escolhe a medicina. Mas uma das coisas que ele falou pra gente, pra mim especificamente, quando a gente decidiu ser médico, que ele falou, filha, se você quer ser médico, eu te apoio, vai ser muito bom, mas você sabe que você vai trabalhar muito e ganhar pouco, né? Ele já tinha essa visão, né? Isso é muito interessante, Ele é um porque... visionário mesmo, né? Porque o médico, muitos médicos, quando escolhem a medicina, eles acham que eles vão ficar milionários. Sim. E o meu marido, exatamente. ele tem uma família também do agro, né? E o vô dele, que também era um cara muito visionário, veio do Japão e assim construiu, né, um patrimônio muito, muito bonito. Ele dizia, médico acha que ganha dinheiro. E é a mais pura verdade, né? Quer dizer, quem tá aí, né, nos ouvindo, médico não fica milionário, né? Como médico, a gente fica... Talvez fique como empresário, mas não como médico, né? A minha mãe sempre falava assim, olha, não sei se você vai ganhar dinheiro, mas que não vai faltar trabalho, não vai. Nunca Exato. você vai ficar desempregada, porque sempre vai ter trabalho como dentro da medicina. Exato. E Grace, me conta uma coisa, aí você também opera, o que você faz? Você tem alguém que... esses outros médicos, eles cobrem as outras especialidades? Vocês operam catarata? Tem vaga pra gente do Paraná e aí trabalhar, operar catarata? Fazer refrativa? Tem espaço, na verdade. Acho que a pergunta é se tem espaço ainda aí na tua região ou não, né? Então, aqui a gente opera catarata e retina,
Então, a gente faz isso. Tem 2 salas, então, a maioria das vezes, quando, por exemplo, a gente está atendendo o SUS, a gente consegue, sim, atender ao mesmo tempo em 2 salas, operar ao mesmo tempo em 2 salas. Então, o bacana também da formação é que, às vezes, qualquer complicação a gente já está ali, a gente já consegue resolver. Então, é algo que é bem resolutivo, a gente consegue dar conta da nossa demanda, do nosso fluxo. E por aqui a gente tem feito dessa forma. Bem joia. Você opera tudo? Ou você é mais da retina? Catarata e retina. Catarata e retina. A gente já tá indo pros minutos finais aí, então Sim. As perguntas finais aí, as considerações finais das nossas convidadas pra gente poder seguir em frente, né? Então, a minha pergunta para cada uma de vocês, daí vamos ver quem fala primeiro ou não. Se, para quem tá ouvindo a gente e tá com dificuldade aqui, vamos dizer, né? Tá lutando aqui na capital, com dificuldade, vocês acham que tem espaço aí no interior? E o que vocês dariam de conselho para essas pessoas? Vamos lá. Grace? Então, o que eu diria? Eu diria que é necessário, espaço tem, para qualquer bom profissional, em qualquer lugar do Brasil, vai ter sempre espaço, tá? Mas no interior, a gente tem algumas dificuldades que você vai ter que superar para vir trabalhar no interior. Você vai ter que entender que você está muitas vezes sozinho, você vai esbarrar com muita dificuldade de aceitação dos outros oftalmos que estão ao redor. Então, você precisa dar conta de muita coisa, daquela coisa assim, olha, eu sou pau para toda obra, eu resolvo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa que for necessário para o meu paciente. Então, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não dá. Então, você tem que entender que seu lugar não é aqui, porque aqui a gente precisa resolver. Muitas vezes o meu paciente não tem condição de ir para a capital ou realmente não é interessante, tem muita coisa que eu posso fazer, então eu vou fazer. Essa ideia, e que é difícil, não é fácil. A contar a história agora, nesse momento, eu começo a imaginar assim, eu vejo tudo que passou na minha cabeça e eu percebo o tanto que foi difícil. Foi muito difícil, não foi fácil em nenhum momento, mas é gratificante, sem sombra de dúvida, porque é como se fosse assim, a construção da minha vida, né? Muito joia. Parabéns. Parabéns. Uma linda carreira, Isso, muito lindo corajosa mesmo. de ir aí pro... E fazendo a diferença, né? Sim. Eu tava aqui pensando, imagina a retina, né? Operar a retina é algo super... Sozinha. Super, hiper, né? mega, assim, Uhum. de ponta, né? Imagina falar em operar retina no interior, antigamente. E a gente vai ter mais conversas a seguir como essas regiões mais longínquas do Brasil precisam, né? Eu acho que não é mais só sobre nós, médicos, mas é sobre a população. Eles precisam, né? Grace, a gente vê essa demanda, essa necessidade. Muito bacana, parabéns. E você, Rê, me conte. Eu acho que isso que a Grace falou é super importante. Então, quando você vem para um centro menor, você tem que estar disposto. Não dá para você chegar aqui e falar, não, eu sou retinólogo, eu só vou fazer retina. Você realmente tem que... E para isso tem que ter uma boa base, né? Aí eu já digo assim, a formação realmente tem que ser boa, porque você tem que saber atender praticamente tudo. Você não necessariamente vai operar 100% tudo, né? Mas pelo menos você tem que saber conduzir aí praticamente tudo. E além disso, eu diria assim, que antigamente as pessoas achavam que dava para fazer faculdade, ir para o interior fazer qualquer coisa. Não é mais assim. Então, eu diria que o pessoal que está no interior, eles também merecem, e eles também buscam um atendimento de qualidade, um atendimento especializado. Então, cada vez mais eu vejo a importância de você ter uma boa residência, ter um bom fellow e trazer o que tem de melhor. Antigamente, o interior era um pouco diferente, mudava muito da capital. Hoje em dia, com a internet, a informação é instantânea. Então, não dá para você vir para o interior e querer fazer o básico, se você quer se dar bem. Se você quiser só fazer mais ou menos, aí tudo bem. Agora, para quem quer vir, quer ter um lugar de destaque, quer realmente virar uma referência, tem que vir para fazer a diferença. Então, você tem que ter coragem. Montar um serviço do nada é bastante difícil. Eu diria que essa é uma das coisas, assim, que foi uma das coisas que me fez começar a entender por que tanta gente boa fica presa em serviços grandes, sabe? Porque para você montar as coisas do nada, montar um serviço do nada é bem difícil. Mão de obra especializada também é uma coisa que não é fácil. Você tem que treinar. Quando a pessoa fica ótima, a pessoa sai. Isso acontece em qualquer lugar. Mas assim, se vier para o interior, tem que vir para fazer diferença. Então, tem que investir em formação, tem que investir também em tecnologia, né? Ou entrar em algum lugar aí que você consiga agregar todas as coisas. Mas não dá só para vir, achar que vai fazer óculos e
Não, vai dar tudo certo. Interessante isso. Nem todo mundo tem perfil empreendedor, né, Rê? Então, às vezes também você entrar num serviço que te dá essa oportunidade, né, de crescer, e aí vai do teu desempenho, né, de você realmente fazer a diferença, talvez seja uma opção. Nem todo mundo vai salvar o mundo como vocês, né? Duas mulheres fortes e empreendedoras. Mas, gente, foi um bate-papo muito agradável, acho que muita informação aí que vocês foram soltando ao longo do episódio. Quem for um interessado aí, tem muita informação para extrair desse episódio, coisas que vocês contam das dores e das vitórias também. Então, parabéns às duas, vocês são mulheres incríveis, muito obrigada por disponibilizarem do tempo de vocês para estar aqui, e eu acho que a gente segue pro final, né? É isso aí. Muito obrigada, meninas. A Oftalmo Expert aprendeu muito aí com vocês hoje. E que a gente possa manter o contato para continuar essa conexão aí e ampliar aí os nossos conhecimentos. Palavras Muito finais, obrigada. Grace? Rê? Foi um prazer, muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. E é uma honra aí poder estar aqui com as duas pessoas que me ensinaram tanto. A gente é muito grata e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Um beijo, então, meninas. Então, muito obrigada. Oftalmo Expert, de olho no futuro.